Sejam todos bem-vindos ao canal da Paróquia de São Benedito de Bauru. Nós vamos hoje refletir um assunto muito importante relacionado com a catequese. É sobre a iniciação à vida cristã. E o que é iniciação à vida cristã? É o processo pelo qual nós fazemos discípulos para Jesus. Nós vamos fazer seguidores que amem realmente Jesus. Então, o grande referencial da iniciação à vida cristã é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio para nos trazer uma grande missão, nos mostrar o grande amor que Deus tem para todos, e também ele veio anunciar a boa nova do reino. O que é a boa nova do reino? É a nossa salvação. Então essa foi a grande missão que Jesus veio nos trazer. Hoje, a iniciação à vida cristã, ela compete a toda a igreja, aos bispos, aos padres, aos catequistas e a toda a comunidade. De que maneira concreta nós vamos colocar em prática a iniciação à vida cristã? Quando o catequista começa com uma turma nova, de catequizandos, seja de crianças, de jovens ou mesmo catequese com adultos, ele inicia dando o querigma. O que é o querigma? O querigma é uma palavra grega que significa anúncio. Anunciar o quê? Anunciar o grande amor de Deus. O amor que Deus tem por nós e que nós devemos retribuir esse amor. Então, se nós queremos fazer discípulos e seguidores de Jesus, fazer com que eles amem, nós temos que apresentá-lo. Porque Santo Agostinho já dizia, ninguém ama aquilo que não conhecem. Então, nós temos que, no querigma, o catequista vai apresentar Jesus aos seus catequizandos. O catequista, ele vai falar um pouco sobre a vida de Jesus. Ele vai falar que Jesus estava sendo perseguido, pelos sacerdotes do templo, e na quinta-feira santa, após a última ceia que ele realizou com os apóstolos, ele estava no jardim do Getsêmani, quando ali ele foi preso pelos soldados. Jesus foi preso e foi levado até o templo para os sacerdotes. E naquela noite, Jesus passou por vários julgamentos. Passou pelo julgamento do sacerdote, do Herodes e do Pôncio Pilatos. E aí, Jesus, quando ele estava sendo julgado, ele poderia renunciar ao sofrimento, ele desmentir tudo e renunciar ao sofrimento que ele estava prestes a passar. Mas Jesus não renunciou, ele preferiu enfrentar o sofrimento. Por quê? Por amor a nós. Porque se Jesus não tivesse aceitado o sofrimento de morrer por nós e morrer na cruz, nós não teríamos a salvação. Então, olha, gente, que amor de Jesus por nós, pensando em nós, na nossa salvação, ele aceita todo o sacrifício. E assim, Jesus, depois que ele é julgado, ele é condenado. Depois de condenado, ele sofreu horrores. Ele colocaram em sua cabeça uma coroa com enormes espinhos. Ele foi chicoteado,
ele foi amarrado a uma coluna onde ele levou centenas de chibatadas. Eram tão fortes, né? O que ele sofreu, a violência física que ele sofreu, que a carne se desgrudava assim dos ossos. E Jesus, naquela situação, perdendo todo o seu sangue, ainda o colocaram a cruz nas suas costas e ele foi então carregando ainda aquela cruz. Quando Jesus chegou ao Calvário, ele subiu penosamente o Calvário com a cruz às costas. E lá no Calvário, ele foi crucificado, ele foi pregado na cruz. Jesus sendo pregado na cruz, né, quando a cruz é erguida, que ele está lá no alto da cruz, ele ficou ali naquela posição, com os braços estendidos, ao meio-dia às 15 horas da tarde. Próximo às 15 horas, então, ele olha para aquele povo que estava ali aos pés da cruz, ali no Calvário, assistindo o sofrimento dele. Então ele olha para aquele povo com amor, com misericórdia. E ele olha para o céu e diz: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nossa, mais uma vez a gente tem que pensar muito nesse amor de Jesus por nós. Ele não olha com um olhar de ódio, de vingança, não. Ele ainda pede para o Pai perdoar aquelas pessoas. E depois ele olha para o céu e diz: Abba. Abba quer dizer Pai. Ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Com quem diz: eu cumpri a minha missão. E aí então ele diz: tudo está consumado. E ele tomba a cabeça e ele morre. E nesse momento então Deus, né, o Pai acolhe o Filho muito amado em seus braços. Jesus então é tirado da cruz e é sepultado. Muito bem. Então o catequista, quando ele faz esse querigma, esse querigma tem que ser muito bem feito. Depois que ela termina o querigma, ela aí vai dar a doutrina, porque a doutrina nós temos que continuar dando. Nós temos que dar o Pai Nosso, nós temos que ensinar o credo, mas não para eles decorarem como era. Não, não é para decorar o credo, não é para decorar o Pai Nosso. Nós vamos dar o credo, que é dividido em 12 partes. E o credo, também chamado símbolo dos apóstolos, o credo foi feito pelos apóstolos. Depois que Jesus, então, ele foi para o céu, então eles reuniram e eles fizeram um resumo de tudo aquilo que eles haviam aprendido do Mestre. E aí sai a oração do credo. A oração do credo é a oração de fé, é a nossa profissão de fé. Quando o padre termina a homilia, o que ele diz quando ele termina a homilia? Professemos a nossa fé. Se eu não acreditar naquilo que eu estou rezando do credo, não adianta eu rezar. Eu só rezo o credo se eu acreditar naquilo que eu estou rezando. Eu vou dar o Pai Nosso, que é dividido em 7 partes. Eu vou também analisar com os catequizandos cada parte do credo e nós vamos ver se nós estamos colocando na nossa vida o Pai Nosso. Não é também só para decorar, mas é para eu praticar aquilo que o Pai Nosso pede, que Jesus, né, pede para a gente praticar. Então, como vocês estão percebendo, a iniciação à vida cristã é uma catequese vivencial, é para eu viver aquilo que eu estou aprendendo. Como
Como eu disse, né, Jesus foi sepultado, no terceiro dia ele ressuscitou. Depois que Jesus ressuscitou, ele ainda ficou 40 dias com os apóstolos, ele ainda ficou dando catequese para eles, ensinando muita coisa ainda sobre o reino de Deus. Depois de 40 dias, então Jesus disse que estava na hora dele voltar para o Pai. Eles estavam reunidos no cenáculo e então, Maria, ela estava sempre presente com os apóstolos e com Jesus. Então eles saíram dos cenáculos e lá fora, então Jesus se reuniu com os apóstolos, né? Maria presente, e ele disse que estava na hora dele voltar para o Pai, mas que ele ia mandar o Espírito Santo a eles. Depois, então, Jesus deu uma ordem a eles. Ele disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, a toda criatura. Não foi um pedido, foi uma ordem. E ainda ele deu aos apóstolos o poder deles fazerem milagres. Por quê? Porque eles, realizando milagres, as pessoas iam acreditar nos apóstolos. As pessoas iam ver que eles tinham sido realmente seguidores de Jesus. E assim eles iam fazendo também discípulos de Jesus. E assim, depois que Jesus deu essa ordem, ele foi para o Pai até uma certa altura, depois as nuvens o encobriram. E aí os apóstolos voltaram para o cenáculo e ficaram ali fechados, porque eles tinham medo. Eles tinham medo de ficarem expostos e serem presos e terem o mesmo fim de Jesus. Então eles ficavam ali em oração. Depois de 10 dias que Jesus havia ido para o céu, eles receberam o Espírito Santo. Aí, eles recebendo a efusão do Espírito Santo em forma, né, simbolizada por línguas de fogo, eles perderam o medo. Daquele momento, eles passaram a entender tudo aquilo que Jesus lhes havia ensinado. Então, aí eles perdem o medo. Maria também recebe o Espírito Santo. Aí eles abrem a porta do cenáculo e eles vão. Aí eles se organizam e vão anunciar o reino de Deus. Eles vão de 2 em 2. 2 discípulos vão para a Grécia, 2 para Roma, 2 para o Egito, 2 para a Ásia Menor, enfim, eles vão para muitos lugares anunciar a boa nova do reino. E hoje, esse ide de Jesus, ele vem até nós. Ele deixa esse pedido para nós hoje, que nós temos que continuar anunciando o reino de Deus a todos. De que maneira? Pelo nosso testemunho. Nós temos que dar testemunho de Jesus, nós temos que mostrar que nós somos seguidores de Jesus na nossa casa, no nosso trabalho, na sociedade. Nós temos que cumprir, nós que somos da comunidade, nós que somos batizados, nós temos que dar continuidade ao pedido de Jesus. Nós não podemos deixar o Evangelho de Jesus morrer em nossas mãos. Então vamos dar continuidade ao Evangelho. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um like e compartilhe com os seus amigos. Muito obrigada e que Deus abençoe a todos.